Olá, meus amores. Vamos iniciar mais uma aula de história. Hoje é quinta-feira, dia 3 de nove de 2020, e iniciaremos a nossa terceira unidade, colonização espanhola e inglesa na América, certo? Neste capítulo, o tema estudado é o processo de ocupação espanhola e inglesa na América. Então, serão abordados desde os primeiros contatos entre os conquistadores e os nativos até os confrontos ocorridos com as investidas de Hernán Cortés e de Francisco Pizarro. Ainda serão vistos desde o consequente genocídio, que foi a morte de vários indígenas das populações, até a imposição de uma administração colonial espanhola, que legitimou, de fato, a imposição do trabalho compulsório dos nativos. Na sequência, serão apresentados aspectos referentes à colonização inglesa da América e o destaque sobre a forma como se deu a formação das 13 colônias na América do Norte. Então, a Pro colocou aqui um esqueminha, né? E nesse esquema, a Pro está mostrando o início da colonização espanhola na América, que se deu com a fundação por Cristóvão Colombo, com as expedições para a exploração, com o interesse do ouro, além da conquista dos astecas e incas, tá vendo? Como é de suma importância a gente estar aprendendo os conteúdos, porque um faz parte do outro. Então, nesse capítulo, a gente vai dar sequência aos conteúdos que foi tratado no capítulo 7, a respeito dos povos pré-colombianos, antes mesmo, da gente estar estudando esse aqui. Então, assim, na abertura do livro de vocês mostra, É importante eu estar sensibilizando vocês para vocês compreender o fenômeno da presença europeia na América, que foi um desdobramento da política mercantilista e da expansão ultramarina europeia, que já foi abordado. Então, os processos de colonização das terras, na verdade, americana, pelos europeus foram marcados inicialmente pela dominação de territórios. Então, eles dominaram todas aquelas terras que eram habitadas por diversos povos. Então, os povos americanos, eles dominaram de forma geral os povos pré-colombianos, apresentando para eles diferentes culturas. E aí a gente vai estar relembrando, os conteúdos anteriores para a gente estar compreendendo esse conteúdo, colonização espanhola e inglesa na América. E aí vamos estar relembrando os povos pré-colombianos, que foram os astecas, maias e incas, mas nesse conteúdo a gente vai estar falando de dois que se destaca, que é os astecas e os incas, e o início da colonização ali espanhola, que a Pro colocou, como se iniciou, certo? Então, vamos lá, para a gente estar compreendendo melhor o conteúdo. Sim, então vamos lá, colonização espanhola na América, para poder vocês entenderem. A gente tem que relembrar, no caso vocês têm que relembrar algumas informações sobre a colonização espanhola na América. E aí a gente vai estar relembrando a Espanha, que era metrópole, e conquistou e colonizou grande parte do território americano, que no caso era colônia. A colonização espanhola teve como um de seus principais objetivos a obtenção de terras. Na verdade, o objetivo deles era obter terras e obter metais preciosos, a fim de garantir o enriquecimento do reino espanhol. Então, o objetivo da Espanha era obter terras brasileiras, obter metais preciosos, assim eles iriam garantir a sua riqueza para o reino espanhol. Os espanhóis também, eles tinham um monopólio,
ou seja, a exclusividade sobre a exploração das terras coloniais. Todas as riquezas e descobertas ou produtos cultivados em seus territórios na América era destinado à Espanha. Então, houve a exploração e o massacre de indígenas. E esse massacre foi um genocídio. Foram constantes no decorrer de toda a colonização espanhola. Então, esses que são os espanhóis, né? E ali, como a Pro colocou, o início da colonização espanhola na América, né? Que foi com a fundação que a Pro falou de La Espanha, por Cristóvão Colombo em 1492, com as expedições para a exploração de outras regiões do Caribe. E a coroa espanhola ela tinha interesse no ouro, na prata e nas nossas riquezas, que eram as nossas terras. Ela sabia que nossas terras eram a fonte de riqueza. Além disso, houve a conquista, né, dos astecas e incas. Astecas, que foi conquistado por Hernán Cortés, que vocês aprenderam lá no capítulo 7, teve o exército. Esse exército era um exército com soldados bem armados, né? Eles tinham fatores que facilitaram a conquista. Eles tinham a crença, né? A crença asteca, que era num deus deles. Eles tinham aliança com os povos rivais. Ainda aconteceu também a epidemia, né? Da varíola, essas doenças que trouxeram para as nossas terras. E os incas foi conquistado por Francisco Pizarro, que também vocês já aprenderam no capítulo 7. Tinha um exército, tinha homens bem armados, os fatores também que facilitaram a sua conquista. Existiam conflitos internos que dividiam o império, crença no Inca, né? O retorno do Deus, por eles serem politeístas e acreditar em vários deuses, né? A Pro já explicou isso para vocês. E a administração espanhola na América, né? Como se dá essa administração espanhola na América, né? É uma administração de territórios conquistados no continente americano para garantir, na verdade, o domínio, né? O domínio sobre esses vastos territórios. E os espanhóis, na verdade, eles fundaram vilas e cidades. Além disso, eles estabeleceram um sistema. Esse sistema era um sistema administrativo que tinha o intuito de garantir lucratividade da colônia. Eles queriam lucrar com as colônias. E aí houve um funcionamento da administração espanhola nas terras americanas, que a Pro vai estar colocando agora o esqueminha no quadro e mostrando para vocês. Pronto, como a Pro falou para vocês, né, o esqueminha da administração espanhola na América. Então, nesse esquema, falamos sobre o fundamento da administração espanhola nas terras americanas. E esses fundamentos são o Conselho das Índias, né, que é um órgão da coroa. Ele é responsável pelas leis impostas na América. Ela julgava casos da justiça e determinava aos espanhóis que poderiam vir para a América, certo? Isso aí é o Conselho das Índias. Já o vice-reis, os mais altos funcionários da América, né? O vice-reis são os mais altos funcionários da América. Os chapetones são funcionários da coroa que fiscalizavam as atividades econômicas e aplicavam a justiça. Crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América, geralmente administravam os cabildos mistos de prefeitura e conselho legislativo. Os adelatados, exploradores particulares das minas, pagavam 1/3 para a coroa
podia fundar cidades, catequizar indígenas, impor leis, construir fortaleza e comandar o exército. Então, aí vocês estão vendo o fundamento, né, da administração espanhola, como ele era baseado, o fundamento dele. O trabalho nas colônias espanholas, ela se dava da seguinte forma: mita e a encomienda. Mas, que tipo de trabalho é esse, né? Esse trabalho é um trabalho que foi desenvolvido por dois grupos. Esses dois grupos eram o mita e o encomienda. O mita é um sistema que forçava o trabalho indígena como forma para pagamento de tributos, né? O mita, ele força o trabalho indígena, ele força os indígenas a trabalhar, porque quando os indígenas trabalham, é forçado a trabalhar, vai ter o pagamento de tributos, que hoje chamamos de impostos. Já a encomienda é um sistema no qual os indígenas trabalhavam em uma porção de terra em troca de catequização e segurança, diferente do mita, né? O encomienda, na verdade, eles trabalhavam nas terras em troca de se catequizar e em troca de uma segurança, sendo que, na verdade, vocês já aprenderam lá no capítulo 7 que os índios, quando os americanos chegaram às nossas terras, eles, né, a América, no caso espanhola, chegou às nossas terras, eles já tinham uma religião. Só que eles foram obrigados a seguir o catolicismo, né? Então, em consequência imediata dos maus tratos e da exploração da mão de obra indígena, populações nativas foram dizimadas. Então, muitos deles, como a Pro falou para vocês, foram dizimados, foram mortos. Houve um genocídio desses indígenas, né? Por eles não aceitarem essa imposição de outros povos nas suas terras, certo? E aí o trabalho, né, nas colônias, que foi esses dois sistemas, a mita e a encomienda. Vamos lá? Seguindo o conteúdo, que é bem extenso. Olha só, eu preciso que vocês vejam esse esquema, que é um esquema da colonização inglesa na América. Nesse esquema, para estar colocando as razões para acontecer a colonização inglesa na América, né? As razões foram perseguições políticas na Inglaterra, perseguições religiosas na Inglaterra e buscas por terras e riqueza. Então, essas foram as razões para acontecer a colonização inglesa, certo? Houve muitas perseguições políticas, além das religiosas, e com isso eles queriam buscar terras e riquezas. As 13 colônias inglesas, ela acontece lá no século XVIII, na região que atualmente, né, corresponde à costa leste dos Estados Unidos. Surgiram as 13 colônias. Então, assim, a prova vai falar para vocês as principais características dos modelos de colonização implantados nesse território. As colônias inglesas na América, ela tinha uma relativa autonomia. Ela não dependia de ninguém, certo? Podia, por exemplo, escolher seus representantes através de uma assembleia. As 13 colônias também não apresentavam um único modelo de organização econômica. Eles tinham vários modelos para se organizar economicamente. Havia grandes diferenças, principalmente entre as colônias do norte e as colônias do sul. Então, há uma diferença entre essas duas colônias quando a gente se fala, né, da economia, certo? Então, aí se dá, né, as razões para acontecer a colonização na América. Mais adiante, eu vou estar falando para vocês sobre o destino do manifesto, né? O que foi esse destino e qual o intuito desse destino,
neste conteúdo que estamos abordando agora. Então, vamos lá. Então, vamos lá, né? Para concluirmos essa aula de hoje, a prova vai terminar aqui falando sobre o destino do manifesto, né? Que foi, na verdade, após a colonização do litoral, os colonos ingleses iniciaram um processo de expansão para o interior, certo? Do território, que atualmente corresponde aos Estados Unidos, como a Pro já tinha dito anteriormente. Essa expansão territorial gerou conflitos, destruição de muitos povos indígenas, né? Por conta de busca de territórios, as pessoas inocentes vão pagar, e quem vão pagar por isso são os indígenas. Para os colonos, essa expansão territorial era justificada como uma missão divina para levar a civilização aos povos nativos. Então, eles acreditavam o tempo todo, né, na divindade, que era na verdade, uma missão, né, divina. Uma missão divina que iria levar eles na verdade, a justificar tudo que estava acontecendo, a busca pelos territórios. Mas, na verdade, eles já tinham um objetivo, né? Que eles queriam as terras que aqui se encontravam. Então, olha só, no livro de abertura de vocês didático, né? A imagem de abertura do livro de vocês didático representa, né, a tomada da cidade de Tenochtitlan pelos espanhóis. Os dois grupos representados são os astecas, os espanhóis, e os Tenochtitlan, que é representada como um grande centro urbano, né? Grandioso, de edifícios, largas avenidas, casas, né? Fazem lembrar o que aí pra gente? Os burgos europeus nessa luta pela defesa da sua capital. Então, os astecas utilizavam arcos, flechas, escudos. Os espanhóis estavam bem mais aparelhados para o confronto. Então, com armas de fogo, canhões, embarcações, armaduras, além de cavalos. Os espanhóis também usaram cachorros agressivos no conflito, né? Hernán Cortés, que era o espanhol que comandava o assalto promovido pelos espanhóis na época. Então, preste atenção na imagem de abertura do livro de vocês, do capítulo. E vou lançar agora para vocês as atividades do livro didático. Vocês irão realizar as atividades das páginas 2, 3, 5 e 6. Realize essas atividades, preste atenção, coloque data no livro, certo? Coloque aí que iniciamos a terceira unidade hoje. Faça o mapa conceitual do conteúdo no caderno, desse conteúdo que foi abordado, que já iniciamos a terceira unidade. Então, vocês façam o mapa do entendimento de vocês relacionado a esse conteúdo. 9 horas estaremos no Meet para estar corrigindo essas atividades e sanando as dúvidas de vocês, já que ainda temos muita coisa para falar nas aulas mais para frente, referente ao colonizações espanholas e inglesa na América, certo? Vou pedir para que vocês comentem, né? Todos os alunos vão ter que comentar lá no YouTube, né? A aula de hoje. Vamos fazer um comentário. Gostei, ótimo, né? Parabéns. Faça um comentário lá referente a essa aula de hoje, tá? Então, eu espero que todos os alunos comentem, porque tem que comentar, porque assim eu vou saber quem realmente foi o aluno que assistiu essa aula inteira. E através do mapa conceitual também, que a prova vai querer esse mapa conceitual. Só que esse mapa conceitual, vocês podem estar me entregando até 1 hora da tarde, né? Depois
vocês podem estar me entregando esse mapa conceitual. Eu creio que dá tempo vocês assistirem o vídeo, realizar as atividades até 9 e fazer o mapa conceitual. E colocar os comentários, certo? Que vai estar disponível, né, no YouTube do colégio esse vídeo. Então, eu preciso que vocês coloquem esses comentários. Então, vamos lá, vamos realizar as atividades. E a partir desse horário aí, estaremos no Meet para sanar as dúvidas e os questionamentos. Certo, meus amores? Vou estar online aguardando vocês para vocês tirar as dúvidas que vocês tiverem relacionado a esse conteúdo. Não escreva nada. Se tiverem dúvida, mande no meu privado no Skype e não escreva nada no grupo. Até às 9. Beijinhos.